Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula 6, como sair do negativo e ir para o positivo. Essa aula vai ser um pouco diferente, que eu vou falar um pouco sobre o apego e também o sabotador. Se você faz mentoria comigo, então provavelmente você já fez o teste do sabotador para saber qual é o seu sabotador, o seu maior sabotador, ou quais são os seus maiores sabotadores e o seu nível de apego. O que é o apego? O apego é aquela questão emocional que está lá na infância, né? Então, eu tenho no meu canal alguns vídeos sobre níveis de apego, os tipos de apego. Então, nesse momento eu não quero discutir aqui, trazer os tipos de apego, né? Eu tenho um vídeo sobre isso e tem também vários vídeos na internet sobre isso. O importante é que você entender que o sabotador, ele nasce de uma questão emocional, de um trauma, de uma rejeição, de uma comparação muito forte. Então ele vai criando ali, o ego vai criando uma estrutura com uma máscara, que a gente vai utilizando umas máscaras, para poder conviver na vida, para evitar sentir aquela dor. E aí os sabotadores, eles vão tomando conta do nosso comportamento sem nós percebermos. Tá? Então vamos lá. Sabotadores e sentimentos negativos. Sentimentos negativos são os apegos, tá? Então é isso que a gente vai tratar hoje. Os sabotadores não estão fora, eles estão dentro de nós. Então não adianta buscar o culpado pro lado de fora. Nós já falamos disso na aula passada, né? O sabotador, ele está dentro de nós, né? Quando, por exemplo, alguém fala alguma coisa com você e você sente raiva daquela pessoa que falou mal de você ou falou alguma coisa de você, você não sente raiva daquela pessoa. É muito importante trazer isso para a consciência de uma forma muito aberta, sem julgamento. É assim que se resolve o problema, encarando-o de frente. Tá? Você, na verdade, sente raiva de uma verdade que ela falou para você. Se ela não falasse, se isso não fosse uma verdade dentro de você, você simplesmente ignoraria aquilo e não teria nenhum sentimento negativo. Agora, se o que a pessoa falou gerou um sentimento ruim, ou de tristeza profunda, ou de raiva, é porque isso está dentro de você. Então agradeça aquela pessoa porque ela alertou algo dentro de você que você pode trabalhar para que você tenha uma evolução. É isso mesmo. Como eu vi um indiano uma vez falar, né, um guru indiano. Se eu tivesse xingando você, mas falando de uma forma sorrindo, branda, alegre, calma, uma língua que você não conhecesse, provavelmente você ficaria até feliz, porque você pensaria que eu estaria te elogiando, mas na verdade eu não estava te elogiando. Então quando você traz para a consciência, é assim, bom, se a pessoa falou na minha língua e eu me ofendi, é porque faz sentido para mim isso, senão eu não me ofenderia. Então o sabor, isso é um sinal, o sentimento é sempre um termômetro, sempre um sinal, né, um gatilho. O sabotador, ele está ali para evitar isso. Tá? Mas alguém fala alguma coisa e acaba despertando isso em nós. Então, tem o que? Inteligência positiva. Eu já gravei um vídeo que eu falei que nós temos dois tipos de inteligência. Uma que congela, congela o quê? Congela na dor, fica preso lá. O corpo cresce, mas a idade está presa. Né? E uma inteligência que aprende, que olha para aquela situação e fala assim, bom, o que é que eu posso fazer por isso? Como eu posso resolver isso? O como te coloca em movimento. Então eu utilizar isso de uma forma positiva. Uau, isso é uma oportunidade de eu melhorar. Como que eu melhoro isso? De que forma eu posso melhorar isso? Transforme os problemas em possibilidades. Não os negue. Não negue o seu sabotador, não negue o seu apego, não negue o problema, mas transforme essa situação em possibilidade do quê? De resolvê-los e melhorar na vida, e evoluir na vida. Então eu tenho que fazer uma descrição, pega um caderno, uma descrição de tudo que te incomoda. E por que isso te incomoda? Quando aconteceu isso pela primeira vez? Que emoção isso te traz? Que pensamento vem na sua cabeça? Por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque isso não é você. Isso é o teu ego. Isso é o teu sabotador agindo. Então, que tipo de pensamentos vem?
Que tipo de sentimento vem? Em que ocasião aconteceu pela primeira vez esse sentimento ruim? É importante trazer isso à tona. Reconheça que eles não são você. Olha aqui, ó. Reconheça que eles não são você. Eles estão com você. Os sabotadores e o nível de apego, que porque um alimenta o outro, quando você enfraquece um, você enfraquece o outro, e começa pelo emocional, quando você entende que eles não são você, que eles estão com você, você fala assim, uau, então eu tenho meu self, eu posso me reconectar, eu posso ser eu mesmo, eu posso ser eu mesma. Eu não tenho que ficar agradando os outros, não tenho que ficar brigando com os outros, não tenho que ficar exigindo as coisas dos outros como se fosse da minha forma, como eu quero que seja exatamente da minha forma, do meu jeito. Quando eu entendo isso, eu começo a trabalhar esses sabotadores e moldar, né, a minha forma de ser, entendendo isso e trabalhando com empatia. Use pensamentos positivos. Então, olhe sempre para o lado da possibilidade. Tem um problema? É legal ter problema? Não, não é legal ter problema. Mas quando eu encaro ele como uma possibilidade, eu deixo de alimentar a energia do problema. Eu deixo de vibrar problema e trazer problema. Eu deixo de vibrar raiva, vibrar angústia e começo a vibrar sentimentos positivos. E claro, o universo vai trazer esse paralelo para mim, né? Use os pensamentos positivos. Então anota aí agora. Qual é o seu sabotador? Qual é o seu sabotador? Ou quais são os seus sabotadores? Se você fez já o teste comigo, é importante que você anote quais são os seus sabotadores. E lá está dizendo qual é o tipo de pensamento que vem. Esse pensamento não é seu, é o que justifica o sabotador. Que tipo de pensamento ele traz? Que tipo de atitude ele traz? De novo, essa atitude não é sua. Ela está com você. Como que eu pego esse sentimento que eu tive de rejeição, por exemplo, e imagino algo diferente? Como teria sido se fosse diferente? Qual é o seu tipo de apego emocional? É evitante? É raiva? É medo? É ansiedade? Que tipo de apego você tem? Então você tem que primeiro conhecer o seu sabotador ou os seus sabotadores e qual é o nível de apego. O apego é a parte emocional que alimenta esse sabotador ou mantém ele vivo dentro de você. Como seria se você fosse agir diferente? Então agora presta atenção. Você tem que anotar essas coisas. Ó. Qual é o seu sabotador ou sabotadores? Qual é o seu nível de apego? Qual é a emoção negativa? Quando aconteceu isso pela primeira vez, né? Como seria agir diferente? Agora a gente vai para a parte positiva. Tá. E se acontecesse diferente? E se eu agisse de uma forma diferente? Como seria? Ah, meu pai agiu errado comigo. E como você gostaria que ele tivesse agido com você? Lembre-se que a mente pode voltar ao passado. Ela não entende se isso está acontecendo de novo ou não. Então volta lá, medita, se concentra só em você, volta lá e age diferente, ou assista algo diferente. Como se tivesse acontecido do jeito que você queria que acontecesse. E como você se sentiria agindo diferente? Dentro dessa ação, como você sentiria isso? Era alegria? Era segurança? Qual é o sentimento que vem? Era um sentimento de amor? Isso serve para qualquer situação. Vá numa situação negativa e imagine isso diferente. Como você agiria diferente? Como você faria diferente da próxima vez? Né? Que sentimento você teria usando? Qual é o sentimento? E traz esse sentimento para você. É esse exercício que vai fazer com que você comece a enfraquecer o seu sabotador, enfraquecer o seu nível de apego e se conectar com o seu self, se conectar mais com a sua identidade verdadeira. E você percebe que tem algumas atitudes suas, você fala, mas eu não preciso ser assim, porque não é assim exatamente que eu queria agir. Ok, então como é que você queria agir? De uma forma mais alegre, de uma forma mais espontânea. É assim que você tem que começar a agir. Mas primeiro você tem que entender quais são os seus sabotadores, qual é o seu nível de apego. Voltar nesses eventos, principalmente quando aconteceu a primeira vez, e imaginar diferente.
trazer emoção diferente. Isso é uma, duas, três vezes. E você tem que persistir, tá? E aí, quando você tiver um comportamento diferente, comece a usar esse comportamento no dia a dia. O tom de voz, o sorriso, a alegria, a postura positiva, a atitude positiva. Isso vai fazer com que você traga um emocional mais positivo e você traz um equilíbrio para você e também uma atitude mais positiva, mais proativa, não reativa. Não fico reagindo às coisas, não. Eu antecipo, eu ajo antes. É o que eu costumo dizer no coaching. Você deixa ele ser um termômetro e passa a ser um termostato. Qual a diferença entre o termômetro e o termostato? O termômetro, ele vai pegar, você vai colocar ele aqui numa sala e vai dizer, olha, tá 18 graus. Só isso. Ele não vai fazer nada. O termostato tá 18 graus, tá frio. Eu posso ir lá e aumentar para 22 graus. Ah, agora tá do jeito que eu quero. Ah, tá muito quente, tá 25 graus. Ah, vou baixar para 20 graus. Então o termostato, ele age no ambiente. Ele regula o ambiente da forma como eu quero. Então eu estou no domínio. Então você é um termômetro, você só reage, ou você é um termostato? Você age proativamente para que as coisas aconteçam da forma como que você quer. Mas tem que ser de uma forma branda, não agindo com o seu sabotador. Tipo nervoso, bravo, exigente. Isso é o seu sabotador. Tem que ser você. Então primeiro, trabalhe os seus sabotadores, trabalhe o seu nível de apego, reconhecendo onde eles estão. Pensando diferente, imaginando diferente e trazendo um sentimento diferente. Que postura você tem agora? Que comportamento você tem? Você começa a agir assim no dia a dia. De novo, é um treino. Mas se você fizer isso efetivamente, do jeito que eu estou falando, as coisas começam a mudar para você. Seja relacionamento, amoroso, com pai, com mãe, frustração, seja o que for. Imagine diferente, traga emoção diferente, veja que postura, como que você está agindo agora. E comece efetivamente a agir assim no seu dia a dia. Espero que você tenha gostado. Fica aí essa aula 6 e tem mais aulas, tá? A gente vai para a aula 7. Um grande abraço. Até lá!